Chega mais para essa aula de ciências, nono ano. Sejam todos bem-vindos, professores, estudantes, a mais essa aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e essa é a aula de ciências nas leis de Mendel. A gente já começou a abordar um pouquinho, né, sobre Mendel e vamos continuar aí nessa pegada da genética, tá certo? Quem está aqui comigo me acompanhando hoje é a Raquel, nossa intérprete de Libras. Raquel, um prazer, né, ter você aqui facilitando aí esse contato dos estudantes surdos com os conteúdos, né? E aí, quem mais que está aqui comigo, gente? Quem adivinha? Duvido. Ninguém vai adivinhar. É a professora Viviane. Olá, professora Carolina. Esse crossover nunca aconteceu. Não é? Por isso que eu disse, ninguém na vai TV. adivinhar. Inédito na TV brasileira. Inédito na TV brasileira. Olá, nono ano. É um prazer estar aqui. Eu espero que vocês se divirtam e aproveitem a aula maravilhosa que a professora Maria Carolina preparou para vocês. Tenho certeza que tanto vocês vão aprender em casa, como eu também. Estou aqui curiosíssima para escutar o que Maria Carolina tem para dizer para a gente. Não é, menina? Veja só. Olha só como essa menina é. Mas é isso mesmo, ó. Eu estou muito feliz de receber a professora Viviane aqui. Ela nunca veio na nossa aula. Lembre-se sempre que se você ainda não tem o QR Code, baixa esse QR Code aí, gente, para olhar as aulas, poder participar, né, com a professora Vivi, que já está ali no chat também, interagir com a gente, tá certo? Olha ele aí, aponta a câmera do seu celular para que você possa participar dessa aula, tá certo? Assistir todas as aulas sem gastar também seus dados móveis, né? Todos da rede têm esse direito aí, coisa boa, né? Direito à educação, importantíssimo, né? E na aula passada, o que foi que vimos? Joga na tela, por gentileza. Olha só, o fenótipo. Fenótipo é influenciado pelo ambiente, né? E o genótipo não. Tipos sanguíneos, sistema BO. Lembra que a gente tem, né, os tipos de sangue A, B, AB, O. Lembra disso? Nós vimos na aula passada, muito interessante, né? A professora Carla também falou alguma coisa sobre a família dela, né, as diferenças e tudo mais. A professora Cláudia também falou na aula anterior, né, falando de hereditariedade, viu, professora Viviane? E foi. As professoras contribuíram bastante aqui, né, falando das famílias e tudo mais, né, o que é que elas têm em comum, o que não tem. Foi bem legal. Também conhecemos um pouquinho sobre Gregor Mendel, né, o pai da genética, um cara importantíssimo aí, um cientista, né, que teve sabe aquelas visões, professora? Na ciência, a gente sabe que existiram já vários, né, estudiosos lá para trás, quando não tinha assim, nada de tecnologia, né? Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, né, professora? É. E aí, o que a senhora acha disso? Porque a professora Viviane também é uma pesquisadora, viu? É isso aí. Eu acho que é uma junção, né, de inspiração com alguma coisa, com um facilitador da lógica. Não Porque é? eu só lembro da maçã de Newton, Não é? não é? Quer E aí, mais ele- exemplo da física. É, exatamente. Mas que vem também da observação, né? Então é possível que Mendel também tenha, a partir de uma observação, né, muito perspicaz, Com que ele tenha certeza. feito para descobrir um pouco mais sobre a genética, afundar a genética. Mas, assim, é nessa questão, né, professora Viviane, que eu acho incrível e eu sempre chamo a atenção para os estudantes sobre isso, que é a perspicácia dessas pessoas naquela época, sabe? A curiosidade que moveu, né, todas essas pessoas a descobrir determinadas coisas, gente. Porque antes de Mendel não se falava em genética também, né? Esse termo genética, prof, ele é bem recente, tá? E é. Ele vem já no século XX. Nossa, É. super novo, né? Eu nasci no século XX, professora Viviane também, né? Então, precisa dizer, Para todos os precisava efeitos, não, para né? todos os efeitos não foi. Mas, gente, no final do século XX, mas foi, né? Mas, assim, para vocês verem como é recente, né? E eu acho muito importante a gente sempre exaltar esses profissionais, sabe? Da época, né? Sim. É isso. Então, além de Gregor Mendel, a gente também viu como foi que suas observações se tornaram a base da genética, né? Então, a partir dessas observações dele, né, como a professora Viviane disse, eu acho que Mendel fez observação. É claro que ele fez observação, a gente sabe, né, o quanto que os cientistas prestam atenção no meio onde eles estão, né, nas pessoas. Inclusive, viu, professora,
a gente estava falando o seguinte, que o conhecimento... Pode jogar para cá, viu, Cleitinho, para nós? Obrigada. Que o conhecimento, ele não é dos pesquisadores, né? Porque todo mundo pensa assim, o cientista descobriu não sei o quê, como se fosse uma coisa muito distante de nós, né? Estava falando isso com a professora Carla na última aula, os meninos viram. E aí, esse negócio do conhecimento do pesquisador não veio só da cabeça dele pronto. A gente é fruto do meio onde a gente vive, do convívio com as pessoas e também do trabalho de outros pesquisadores, não é? Da diacronia, né? Isso. Na verdade, a gente sempre fala em literatura, não sei se pode aproximar, que um texto nunca ele é só. Quando a gente escreve um texto, existem várias outras influências, que a gente chama de vozes, várias outras leituras que antecederam a feitura daquele texto. Então, para o trabalho científico é o mesmo processo, até porque a pesquisa científica faz parte também da língua portuguesa como gênero textual. Então, quando a gente está elaborando uma pesquisa científica, a gente também tem as leituras anteriores que antecederam aquele texto que a gente está produzindo. Então, por mais que a gente não consiga ver o pesquisador em nós mesmos, porque às vezes é difícil, às vezes a gente acha que nós não somos cientistas, e até verdade. exercer isso é difícil, né? Mas aí depois, com o estudo, com o aprimoramento, quando você se torna especialista, você se torna uma pessoa com propriedade para falar sobre um assunto, né? Mas tem todas essas leituras perpassando o que a gente fala. Então, eu e você, professora Carolina, estamos aqui falando, somos nós, mas ao mesmo tempo somos tudo aquilo que estudamos. Exatamente. Previamente. Ai, meu Deus, que emocionante. Essa professora é muito inteligente, viu, gente? Olha, ela me deixa assim, adoro. Então, professora, veja só. Então, vamos usar essa inteligência da professora Viviane, né? Para analisar isso aí, ó, prof. Certo. Terminei a aula passada com a professora Carla, mostrando para os meninos esse videozinho que a gente percebe aí, que é a florzinha da Pisum sativum. Quem é latim. Pisum sativum? É a ervilha, prof. É a ervilha? É a famosa ervilha. E é. Exatamente. E aí, temos essa perguntinha aqui, né? Por que a mesma planta produz algumas sementes de cor verde e outras de cor amarela? Professora, 5 segundos. Bora, professora. 5. Olha, eu sabia disso, eu juro que eu sabia, mas eu não lembro, professora. Tenha piedade de mim, que eu fui acumulando outras coisas. Mas, prof, Posso chutar? Pode, olha aí, ó. Vamos ver aí como é que tá esse conhecimento da professora Viviane. Tem alguma coisa a ver com o genótipo? Sim, claro que sim, né? Com os genótipos, os genes que fazem parte, né? Que compõem aquele genótipo, né? Os genes alelos e tudo mais, né? Um vem de um lado, né? No caso dos seres vivos, né? Dos seres humanos, um vem do macho, outro vem da fêmea. Tem aquela coisa toda, né? Como é que esses genes alelos, eles vão se comportar, né? Eles vão atuar em qual característica, né? Por exemplo, cabelo preto, né? O olho claro. Entendeu, professora? Entendi. É exatamente, a professora Viviane está no caminho aí, viu? Vocês estão acompanhando ela? Olha lá. Vamos embora. Então, além disso, né, a gente sabe que, além dessas características da semente de cor amarela, da semente de cor verde, a gente também pode analisar outras características. No caso aqui das plantas, que é o nosso foco, principalmente aqui a ervilha, que foi a planta, o arbusto utilizado por Mendel, né, para iniciar o seu experimento. Então, aqui a gente pode usar, ó, a altura da planta, o formato da vagem. A vagem é o quê? É o fruto. Olha só, olha essa foto aí, uma foto bonita, né? Um verdinho, olha, um monte de ervilha, né? De vagem de ervilha. Quando você abre essa vagem, tá cheio de quê? Dessas sementes aí, né? Então, bem legal isso aí, essas outras características, tá certo? Então, vamos ver o que é que Mendel, né? Essas observações de Mendel trouxeram para a gente. Então, suas observações e explicações sobre a herança das características, ou seja, a gente herda essas características, né? Nestas plantas se tornaram a base dos estudos em genética. Então, foi isso que Mendel trouxe para a gente, né? A partir de todo aquele experimento que eu vou explicar para vocês como foi. Você vai ver, viu, professora? Tô ansiosa. É um babado, viu?
É uma coisa simples pra gente que vê hoje. Mas pra na época, já pensou do nada? Ah, vou chegar lá, Sim. vou pegar essa florzinha aqui, vou cortar a parte masculina, porque foi isso que ele fez. E eu vou mostrar. Justo. Vou mostrar. Aí, vamos ver como funciona esse cruzamento controlado que Mendel fez. Não me canso de exaltá-lo, porque realmente... Mas antes, vamos ver um pouquinho de botânica aqui. A gente vai ter que entender as estruturas, né? As estruturas reprodutivas da flor. Porque, do mesmo jeito, pessoal, que nós, seres humanos, os seres vivos, os animais, né? A gente tem o quê? Tem a parte da reprodução. Porque é a partir da reprodução que a gente vai gerar os filhos, né? Que são a prole, não é isso? E a partir desses filhos é que a gente está passando o quê? A herança genética da nossa família, não é verdade? Então, dessa forma, nas plantas, tá? A gente vai ver agora como foi que Mendel utilizou essas partes da planta, né? As partes reprodutivas da flor, para poder chegar no experimento dele, na finalização, né? Do experimento dele. Então, olha só. Joga na tela aí, gente. Ó, perfeito. Então, gente, olha só. A gente tem aí na figura, né? Estrutura reprodutiva masculina da flor. Vocês estão vendo que tem uma setinha apontando para o filete e para a antera, né? E aí temos a figura, ela desenhadinha, e também temos a foto, né, de uma antera bem bonita. Vocês estão vendo que é um amarelinho e que parece que tem umas coisinhas, né? Esse amarelinho parece que é um monte de bolinha, alguma coisa unidinha ali, né? Como se fosse um grãozinho, né? É um grãozinho, não é, professora? Parece. Que grãozinho é esse? Tá escrito bem ali, ó. Antera. Tá aí bem em cima de Raquel. Ó, Raquel, tá bem em cima de tu. Ai. Se tu olhar pra cima, tu vê escrito, vice Raquel. Olha aí, ó. Grão de pólen. Então, todo mundo já ouviu falar no grão de pólen, né? O grão de pólen, ele vai ser o quê? Vai ser o gameta masculino da flor. Sim, aí os bichinhos vêm, levam o Leva pólen o pólen. Ó a professora Viviane, gente, pra esperta. fazer o cruzamento, né? Ó. Com a parte feminina da flor. Tá vendo, Lê? Perfeito, é isso aí. Tirou 10 em botânica, hein? É isso aí, gente. Então, temos aqui esse filetezinho. O filete, ele tá apenas segurando a antera, né? E essa antera, ela guarda o grãozinho de pólen, que é o gameta masculino da flor. Vamos passar agora para o próximo slide aqui, ó. Estrutura reprodutiva feminina. Então, no mesmo desenho, a gente tá vendo aí que tem o ovário da flor e o estigma. O estigma é essa parte que tá acima, né? Tem uns uns fiozinhos, né? No final desse ovário, né? No final não, na parte superior, né? Do ovário. E o estigma, gente, é a parte dele que o grão de pólen, quando ele chegar ali, aí ele já vai ser encaminhado para dentro, né? Vai passar por dentro do tubozinho e tudo mais, até chegar no interior. É o portão de boas-vindas, né? Exatamente. Olha essa professora, meu Deus do céu. Portão de boas-vindas, vê mesmo. É isso aí, gente. Então, a partir disso aí, gente, tudo isso que a gente tá falando, né? Essa união aí do grão de pólen, chegando lá na parte reprodutora feminina da planta, isso vai gerar o quê? O fruto. E as sementinhas dentro do fruto, não é? Pronto, esse fruto é o filhote da planta, né? Por quê? O filhotinho da planta, a prole dele, vai ser jogado, lançado nesse meio ambiente, né? E a partir disso, quando essa sementinha cair na terra, ela vai o quê? Gerar uma planta adulta, Nova, né? né? Um dia, né? Vai crescer essa plantinha lá, enfim. Desse jeito ocorre a reprodução. Mas o que foi que Mendel fez, né? Então, agora sim, vamos ver como é que funciona esse cruzamento. Olha, professora, a gente tá todo inglesado ali, viu? Simbora, let's go. Let's go. Vamos lá. Então, técnica de cruzamento. Temos a antera e o estigma, como a gente já falou, que é a estrutura que abriga o grão de pólen, né? A antera. E aí, gente, para não ter autofecundação. O que é isso, autofecundação, professora Viviane? A planta fecundar-se a si mesma. Exatamente. Professora Viviane, né, detentora aí da língua portuguesa, já explicou pra gente, Nada né? como um prefixo. Alto, né, professora? É. Autofecundação, gente. Olha só. Então, ó o prefixo alto aí, ó. Vamos lá, utilizar aqui a língua portuguesa.
Então, autofecundação. Essas anteras foram cortadas para não haver essa autofecundação. Para que a antera não abra, o grão de pólen não caia direto no estigma da flor e ela se autofecunde. Por que que Mendel quis evitar isso? Alguém aí de casa imagina? Jonas. Tu imagina, Jonas, por que que Mendel não queria que a planta se autofecundasse? Por que que é interessante que a gente tenha informação genética de um e de outro indivíduo? Diversidade genética. Menina, ó, Jonas é um aluno, viu, gente, que está competindo com vocês aí de casa, viu? Ele é danado, sabe tudo. Então, assim, é exatamente isso. Para não ficar com o mesmo gene ali, né? O mesmo resultado, né? Então, assim, quis diversidade genética, tá certo, gente? Então, continuando aqui, Mendel cortou as anteras, né? Todo esperto. E aí, ó, o pólen de outra planta foi transportado para o estigma. Quem transportou? O próprio Mendel. Ele pegou, melecou ali o pincelzinho, ó, no pólen, que ele gruda um pouquinho, sabe, prof? E aí foi lá, botou o pincelzinho e fecundou a planta com o grão de pólen de outro indivíduo, para ver essa diversidade. Certo? Então, formação do fruto, sementes maduras, beleza. Teve aí, né, a sua ervilha formada e as suas sementes verdes, né? E aí plantou... Plantou sua semente. Plantou sua semente, exatamente. Então, beleza. Piso sativo, tá aí o indivíduo, né? E também aqui a ervilha, né? Em frutinha e tudo mais. Então, a primeira lei de Mendel. Joga na tela aí pra gente ler. Quero ver se vocês vão entender isso a princípio, viu? Porque a jogada aqui é a seguinte, ó. A gente vai ler o que que diz a primeira lei de Mendel e a gente vai pensar. Ou a gente vai pensar assim, entendi. Entendi. Ou a gente vai pensar... É o quê, homem? O quê? Né? Igual os recifenses, nós recifenses falamos, né? É o quê, Márcia? É o quê? Então, vamos lá. Vamos ler aqui a primeira lei de Mendel. Cada caráter é determinado, caráter é a característica mesmo, tá, gente? Então, cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Vamos de novo? Vamos lá. Porque eu estou aqui fazendo contas. Ó, a professora Viviane tá aqui, nem a viu? Nazaré, assim. É, tá fazendo cálculos, cálculos mentais. Que nem o meme da Nazaré. Então, vamos lá de novo. Cada característica vai ser determinada por um par de fatores. Certo. Sabe o que que ele chama de fator? O gene alelo. Certo? Então, ó, cada característica é determinada por um gene, um par de genes. Quando a gente muda esse nome, já dá uma... O alelo já dá uma facilitada, né? E aí que se separam na formação dos gametas. Sim. Na meiose. Sim. Né? E aí, porque eles já viram, viu, professora? Eles já viram essa divisão celular. Meiose aí. eu lembro. Meiose e mitose, né? Indo um fator, ou seja, um gene do par para cada gameta. Certo. Tá? Então, na formação dos gametas, dentro... Por exemplo, nós, eu e a professora Viviane, a gente produz o quê? Os ovócitos, né? São os gametas femininos. Nós produzimos ovócitos pelos nossos ovários, tá? Sim. Então, lá no nosso ovócito tem a metade da informação genética para se formar um indivíduo. No ovócito secundário, né? Isso. Olha, ela tá, viu? Ela tá rasgando aqui biologia, tá né? Vendo? Ela tá demais. E um homem, né, qualquer, um homem que, né, chegasse a, né, juntar a sua genética com a nossa, ele teria a outra informação genética, a outra metade, tá certo? Então, no homem, a formação do espermatozoide, ele vai carregar essa outra metade. Então, a partir dessas divisões celulares que ocorreram, né, no corpo masculino, no corpo feminino, não é isso? Isso. Pronto. Entenderam aí? A mesma coisa acontece com os alelos. Isso. Porque o alelo vai ser a informação genética. Sim.
certo? Os genes estão ali, né? O material genético é o DNA. O material genético está dentro de cada, né, do espermatozoide e do ovócito, né? Então, está dentro de cada gameta, seja ele masculino ou feminino. Então, se essa informação está metade, metade, quando elas se juntam, o DNA se mistura e aí vai ter a quantidade de cromossomo correta, entendeu, professora? Sim. E aí junta nessas informações de cada gene e como esses genes vão se expressar. Tá certo? Oi? A gente entendeu antes dela. Não é? A gente entendeu antes dela. Olha, a professora já se ligou aqui. E aí, moça? Ainda tá pensando, é? Vamos ver os exemplos para ficar mais tranquilo. Vamos lá. Então, primeira lei de Mendel e as experimentações. Ele cruzou, né, linhagens puras. O que quer dizer isso? Uma linhagem pura, ela só vai gerar descendentes com as mesmas características. Então, aquela planta, aquela ervilha, ela só vai ter ervilhas com a semente verde. Tá? Nunca vai gerar semente amarela. Por quê? Porque o gene dela é puro. Ele é azão. Lembra disso, gente? São genes homozigotos, tá certo? Homo de igual, né, prof? Homo de igual, Homo isso. de igual. Outro prefixo. Outro prefixo. O prefixo é super importante, né? Super pra gente importante. identificar palavras, né? Entender do que se trata, né? Sim. O A de negação, né? Tem Isso. aquela coisa toda. Mas, enfim. Então, só cruzavam-se linhagens puras, tá certo? Então, produzem, como eu disse agorinha, ó, produzem descendentes com características que não variavam de uma geração para outra. Ou seja, né? O avô passou para o filho e o filho que virou pai passou para o filho dele, né? Então, assim, não variava de geração para outra, certo? Beleza. Mas aí, ó, a autofecundação é um processo natural em ervilha. A ervilha, ela se reproduz dessa forma, por autofecundação. Então, fica muito mais fácil. Vê, começa a pensar aí comigo, gente. Fica mais fácil a ervilha manter a característica verde da semente se ela se autofecundar. Porque ela não está misturando material genético com outros indivíduos. Sim. Não é verdade? Então, se você fica sempre com o mesmo material genético, vai haver alguma variação na característica? Não. Não. Os descendentes vão tender a apresentar a mesma característica. Todos não é? iguaizinhos. Não é? Porque não há diversidade genética. E aí, como exemplo, vamos considerar aqui uma característica das 7 que Mendel viu, tá? E aí, considerando essa característica, a gente vai fazer esses cruzamentos aí, tá certo? Ok. Então, vamos ver aqui, ó. Temos 2 variedades de ervilha. Todo mundo ligado aí na tela agora, né? Temos 2 variedades de ervilha. Uma lisa e uma rugosa, tá? Então, cruzou plantas puras que produziam sementes lisas com as puras que produziam sementes rugosas. Ele pegou 2 variedades diferentes, né? Com essa característica, uma lisa e uma rugosa. E aí, a lisa, ela vinha daquela linhagem que era pura, só semente lisa, né? Homozigotos, não é isso? Isso. E a rugosa, a mesma coisa, tá bom? Então, vamos seguir. Nesse cruzamento aí, a geração parental, que a gente chama de geração P, tá certo? Então, lisa com rugosa, a primeira geração veio 100% sementes lisas. Certo? Beleza, então vamos continuar. Havendo a autofecundação, que é o natural da ervilha, o que é que aconteceu? Na geração F2, veio uma frequência aí de 3:1. O que isso significa? Vieram 3, né? De cada Lisas. 4, 3 eram lisas E uma era rugosa. e uma era rugosa. Tá certo? Então, a partir da segunda geração somente, é que a rugosa veio aparecer. Certo? Nesse caso aí, ó, o que a gente percebe, professora? Eles viram também essa história de ser um gene dominante e de ser um gene recessivo. Lembra disso, professora Viviane? Lembro. Das suas aulas de genética? Lembro. O gene dominante, ele vai ser, ele pode ser tanto homozigoto, né? Dominante, azão, lembra, gente? Quanto heterozigoto. Mas aí vai vir azão, azinho, né? O heterozigoto. Hétero de
Diferente. Diferente, exatamente. Então, a variedade recessiva, ela ficou escondida na geração F1. No cruzamento, ela não apareceu, tá? Porque isso quer dizer que só porque ela não apareceu aqui, quer dizer que não tem característica dela? Não, gente. Porque o recessivo, a gente pode ter o gene, mas ele não vai se expressar, a não ser que ele venha homozigoto, lembra? Azinho, azinho. É a única forma dele se expressar. Jonas, tá ligado nisso aí, Jonas? Não é isso? Tá certinho, tá? Então, vamos lá, professora, ó. Seguindo aqui. Então, na geração F2, a proporção era 3 variedades dominantes para uma recessiva. Quem é a recessiva, prof? A rugosa. A rugosa, tá certo? Então, as outras características que ele observou. Olha a coincidência aí, viu? Eita, é coincidência mesmo? Quando a gente faz experimentação, quando a gente faz ciência, será que os resultados são coincidência? Acho que não, hein? Não, né? Porque vai se tornando o quê? Fato, né? Se a gente fez tudo direitinho, né, professora? E aí, o fato é o que comprova a ciência, né, não? Isso. Yes. Então, joga aí na tela, gente, as características e as proporções de cada uma, né? Então, cor da flor, posição das flores, cor da semente, forma da semente. Vê lá o resultado, professora Viviane, ó. 3,15 para 1, 3,14 para 1, 3,01 para 1, 2,96 para 1. Esse 2,96 por aproximação é quanto, professora? 3. 3. Olha, professora, se oriente, professora. Olha, ciências vai lá, mas matemática. Então, ó, mais outras 3 características, né? Que foram 7 as características que Mendel observou, tá? Então, formato das vagens, cor das vagens, altura da planta. 2,95, 2,82, 2,84 para 1. Então, teoricamente não, né? No final das contas, sempre vinha Mais lisas proporção do que de 3, né? De lisa, né? Para 1, né? Então, ok, temos os resultados. Mas como foi que Mendel explicou esses danados, esses resultados? Boa pergunta. Mentira. Eu aqui Peguei a professora! Jonas já morrendo de Isso é que é um gancho. Tá vendo? Gostou, Jonas? Foi legal isso aí? Raquel, gostou, Raquel? A gente pegou a professora Viviane, ó. Ela achando que ia saber por quê, ó. Já pensasse. Na minha estreia na sua aula, professora. Na estreia. Mas é isso, professora. A gente vai saber na próxima aula. Essa mocinha ainda vai ficar aqui com essa dúvida até a próxima aula, tá certo? Então, olha só, professora, vamos nos despedir dos meninos, Mas já. né? Mas já. Tá bom, minha gente. Então, eu me despeço de vocês. Foi uma alegria, como vocês puderam ver, né? A aula foi muito alegre. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido com a gente e aprendido também. Qualquer dúvida, é sempre bom lembrar que vocês podem deixar lá no YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima. É isso aí, gente. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, manda mensagem, tá certo? Fala lá no YouTube também com a gente, né, professora? Sim. Que a gente vai estar, a gente sempre dá uma olhadinha e pode responder a vocês, tá certo? A gente está aqui para ajudar vocês, auxiliar vocês e também nossos colegas professores. Na sua escola de origem, tirem suas dúvidas. É tão importante esse contato de vocês com o professor, essa troca, porque eu sempre digo, né? É uma troca que a gente tem com os professores. Sim. A gente não sabe tudo não, gente. Vocês ensinam bastante também pra gente. Não é verdade? Com certeza. Então tá certo. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima aula, ó. Beijo.